Nesse exato instante, o ministro Sérgio Moro está no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, dando esclarecimentos, fornecendo explicações sobre os vazamentos realizados pela Intercept, de conversas entre ele e o promotor Dallagnol, que teriam ocorrido entre 2015 e 2017. Ele já está lá há mais de 5 horas, ele se apresentou voluntariamente para dar essas explicações, e no fundo, até agora, o que você observa ali é uma repetição de um discurso já pronto que ele tem falado ad nauseam, Você tem ouvido ali por horas ele repetindo a mesma ladainha, que é um discurso pronto que ele já apresentou ontem também no programa do Ratinho. Ele esteve ontem com o Ratinho e o discurso, a retórica tem sido basicamente a mesma. Na verdade, o que ele diz, primeiro ele se concentra na questão do hackeamento, é a tese que ele tem defendido, é a tese que ele tem sustentado, que talvez tenha havido uma operação grande, orquestrada por um grupo para poder invadir os celulares de procuradores, de juízes, de integrantes do Lava Jato. Então essa é a tese que ele defende. E a outra tese que ele defende, aí é o ponto que é engraçado e que realmente enrola o Sérgio Moro aí, que embanana um pouco as coisas, que ele diz assim, olha, diz e desdiz, ele meio que afirma autenticidade e nega ao mesmo tempo, ele diz que pode ter dito aquilo ali, mas se disse não tem nenhum tipo de coisa errada, ele fica ali meio que em cima do muro, justamente porque pode aparecer alguma comprovação dessas conversas aí e que realmente enrole o Sérgio Moro. Até o momento, que já foi publicado, indica realmente uma relação promíscua, fazer uma investigação aí que abrangesse todo o judiciário. Porque não me parece correto que você tenha esse tipo de conversinha. Em alguns trechos das conversas fica claro como o Moro realmente arquiteta com o Dallagnol uma estratégia para poder incriminar o Lula, para poder prender o Lula, para poder avançar a investigação. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma thread no Twitter. Quem escreveu essa thread, ele é o diretor executivo de uma ONG anticorrupção e eles máfia siciliana. E segundo essa thread, na Itália, nessa investigação, que foi uma mega investigação também, para investigar e prender criminosos muito poderosos na Itália, o que havia era um juiz trabalhando em cooperação estreita com o equivalente Ministério Público italiano. Das provas e as investigações vai ser realizadas, esse caso era passado por um outro juiz, um juiz que não estivesse vinculado a essa investigação, um juiz que pudesse receber essas evidências, receber esse processo e avaliar de maneira imparcial, de alguém que não faz parte disso. E no Brasil isso não aconteceu. Se você observa essa relação entre o Moro e o Dallagnol, você vê a colaboração entre os dois, você vê esse conluio entre os dois, e esse caso não é julgado por um segundo juiz, não é julgado por alguém que não fazia parte do processo, mas é julgado por alguém que atuou como acusação também, que é o caso do Moro. Então talvez o Moro tenha se espelhado nesse modelo italiano de investigação contra criminosos poderosíssimos, mafiosos, só que com uma estrutura diferente, uma estrutura que contaminou o processo.